Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre termodinâmica. Nas aulas passadas, já vimos como determinar o trabalho durante uma expansão ou compressão de um gás, definimos o que é variação de energia interna, o que é a energia interna, e como podemos trabalhar com a primeira lei da termodinâmica. Hoje vamos comentar sobre a segunda lei da termodinâmica e um pouquinho sobre máquinas térmicas. A segunda lei da termodinâmica diz que não é possível transferir calor de um corpo frio para um corpo quente de forma espontânea. Já vimos a definição de calor. É uma energia térmica em trânsito que flui sempre de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura, isso de forma espontânea. A segunda lei da termodinâmica diz que o contrário não pode ocorrer de forma espontânea. Um corpo de menor temperatura ceder calor para um corpo de maior temperatura. Com base na segunda lei da termodinâmica, temos a conclusão que uma máquina térmica só pode trabalhar entre uma fonte quente e uma fonte fria. Ou seja, se você injeta calor para uma máquina térmica, ela não vai conseguir utilizar 100% desse calor para a realização de trabalho. Como nem todo o calor vai ser utilizado para realizar trabalho, a gente vai precisar de uma fonte fria para refrigerar durante o nosso ciclo. Mas o que é uma máquina térmica? Uma máquina térmica é uma máquina que vai utilizar calor para a realização de trabalho, como, por exemplo, um motor a combustão. Assim, uma máquina térmica vai ter uma fonte quente, que é a injeção de calor. Um pedaço desse calor é utilizado para a realização de trabalho, mas uma parte desse calor acaba sendo descartado para o ambiente, a chamada fonte fria. Sendo assim, o calor que entra no sistema ele é igual ao trabalho, porque uma parte é para a realização de trabalho, mas ele também é igual ao calor da fonte fria. Aqui eu vou chamar de QQ, o calor da fonte quente, e QF, o calor da fonte fria. Ainda trabalhando com essa equação, podemos definir então o trabalho como sendo o calor da fonte quente menos o calor da fonte fria. Se uma máquina térmica não consegue usar 100% o calor para a realização de trabalho, isso quer dizer que nenhuma máquina térmica vai ter um rendimento de 100%. Para determinar o rendimento de uma máquina térmica, a gente pode trabalhar com essa equação. O rendimento é o trabalho realizado dividido pelo calor que foi recebido, ou seja, quanto da energia que eu dei está sendo utilizada efetivamente para a realização de trabalho. Se quiser, a gente pode mudar um pouquinho essa equação. Nós temos que trabalho é o calor da fonte quente menos o calor da fonte fria, substituindo na equação de rendimento, calor da fonte quente menos o calor da fonte fria dividido pelo calor da fonte quente. Separando os termos, QQ sobre QQ menos QF sobre QQ. Simplificando, QQ sobre QQ é igual a 1, ou seja, o rendimento é igual a 1 menos o calor da fonte fria dividido pelo calor da fonte quente. Assim, podemos determinar o rendimento com essas duas equações aqui. Vamos realizar um exemplo para ver como a gente trabalha com essas equações. Vamos imaginar que temos uma máquina térmica, onde o calor da fonte quente é igual a 800 joules e o calor da fonte fria é igual a 600 joules. Qual o trabalho realizado e qual o rendimento dessa máquina térmica? Temos que o trabalho é o calor da fonte quente menos o calor da fonte fria, ou seja, o trabalho vai ser igual a 800 menos 600. Assim, trabalho igual a 200 joules. O rendimento da máquina térmica é dado pelo trabalho dividido pelo calor da fonte quente. O rendimento vai ser igual a 200 dividido por 800, ou 0,25. Para trabalhar em porcentagem, multiplicamos por 100, logo o rendimento dessa máquina térmica é de 25%. Vamos falar sobre o ciclo de Carnot. Carnot, estudando as máquinas térmicas, ou seja, a conversão de calor em trabalho, realizou uma pesquisa no intuito de determinar qual poderia ser o maior rendimento de uma máquina térmica. E ele viu que esse rendimento se daria por dois processos isotérmicos e dois processos adiabáticos. Vamos ver. Temos ali duas isotérmicas, de A para B e de C para D, e vamos analisar então esse gráfico como um todo. De A para B, nós temos uma expansão isotérmica, onde o gás recebe calor da fonte quente. De B para C, nós temos uma expansão adiabática, onde cessa a troca de calor com a fonte. Depois nós temos uma compressão isotérmica, onde o gás cede calor para o ambiente.
ou seja, para a fonte fria, e por último, uma compressão adiabática, onde interrompemos o contato do gás com as fontes quente e fria. Então Carnot viu que uma máquina trabalhando sob esse ciclo pode ter o maior rendimento possível. Carnot também demonstrou que a energia da fonte quente e da fonte fria, QF sobre QQ, é proporcional à temperatura da fonte, igual então a TF sobre TQ. Nesse caso, a temperatura é uma temperatura absoluta, ou seja, vamos trabalhar em Kelvin. Lembrando que para transformar Celsius para Kelvin, basta somar 273. Com isso, aquela equação de rendimento pode ser transformada nessa aqui de baixo. O rendimento é igual a 1 menos a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Isso para uma máquina que trabalha sobre o ciclo de Carnot. Vamos resolver um exemplo sobre ciclo de Carnot. Vamos supor que nós tenhamos uma máquina térmica que funciona conforme o ciclo de Carnot e ela consegue realizar 800 joules de trabalho. A temperatura da fonte quente é de 127 graus Celsius e a temperatura da fonte fria é de 27 graus Celsius. Para esse caso, vamos determinar o rendimento dessa máquina térmica e o calor da fonte quente e o calor da fonte fria. A primeira coisa é transformar as temperaturas para Kelvin, lembrando que basta somar 273. Assim, a temperatura da fonte quente é igual a 400 Kelvin e a temperatura da fonte fria é de 300 Kelvin. O rendimento de uma máquina térmica que respeita o ciclo de Carnot é igual a 1 menos a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Eu acabei não fazendo a substituição aqui, mas vai ficar 300 dividido por 400. 300 por 400 é igual a 0,75. 1 menos 0,75 é igual a 0,25 ou 25%. Aqui foi coincidência que o rendimento dessa máquina foi igual ao rendimento da máquina do exercício anterior. Agora vamos determinar o calor da fonte quente e o calor da fonte fria. Temos que o rendimento é igual ao trabalho sobre o calor da fonte quente, ou 0,25 é igual a 800 sobre o QQ. QQ passa multiplicando, 0,25 passa ali dividindo. Assim, temos que o calor da fonte quente vai ser 800 dividido por 0,25. O calor da fonte quente é igual a 3.200 joules. Para determinar o calor da fonte fria, podemos trabalhar com essa equação. O trabalho é o calor da fonte quente menos o calor da fonte fria. 800 é igual a 3.200 menos o calor da fonte fria. Sendo assim, o calor da fonte fria é igual a 2.400 joules. Na aula de hoje vimos a segunda lei da termodinâmica, um pouco sobre as máquinas térmicas e como trabalhar com o ciclo de Carnot. Por hoje é só, nos vemos na próxima semana. Até mais!